Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar para vocês como fazer essa deliciosa receita, um doce de abóbora com coco. Gente, que doce maravilhoso! Só que eu ia fazer uma cocada, como eu tinha feito anteriormente em um vídeo que eu tenho no meu canal. Mas não ficou no ponto desejado, mas não se aperreie, não se desespere se isso acontecer, porque às vezes aquele doce que nós fazemos assim, ou como os nossos pais, nossos avós faziam no interior, às vezes não dá aquele ponto desejado. Ele fica cremosão e foi o caso aqui. Ficou cremoso. Na hora que eu fui cortar, eu percebi que ele já estava assim cremosão e a gente passa no açúcar, faz umas bolinhas e não desperdiça a receita, gente. Tá delicioso. É incrível para o lanche, sabe? Para a gente presentear alguém também. Pode colocar numa tigela. Que doce maravilhoso. Vou mostrar para vocês o passo a passo. Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês curtam, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Aqui 1 kg, 152 gramas de abóbora. As pessoas chamam de abóbora de leite. Então aqui a gente vai descascar, normal, como você descasca com abóbora. É um doce que nós vamos fazer, uma cocada, né? Que é super delicioso, não fica com sabor enjoativo de abóbora. E com as especiarias cravo e canela a gosto, fica um cheiro, um sabor incrível e também nutritivo. Tem um pedacinho aqui de casca. Gente, super fácil de fazer. Aqui a gente vai cortar e assim vamos fazer com toda essa abóbora. Vamos cortar em cubos pequenos. Pessoal, a abóbora cortada em cubos, lavei, bem lavadinho. A panela já estava aquecida. Então, pessoal, lembrando que a abóbora ela é um legume que solta muito líquido. Então, eu vou acrescentar aqui, para ajudar no cozimento, eu estou usando meio copo de água. E então a gente vai ficar observando, vou deixar cozinhar aqui por uns 15 minutos e a gente vai ficar observando assim que ela vai amolecendo. Não precisa ter pressa, ela não é de demorar muito, né? O cozimento da abóbora é rápido. Então a gente vai ficar aguardando, observando. E com isso eu vou acrescentar, para cozinhar junto também, vou adicionar cravos. Mas é a gosto, pessoal. Se você não gostar, não tem problema. Tem pessoas que fazem o doce assim, sem especiarias, que é um pau de canela, só para dar um cheirinho, um sabor. E a gente vai ficar observando aqui o cozimento da abóbora. E daqui a mais um pouco a gente vai espetar com um garfo ou uma faca para saber se já está amolecendo, já está cozido, para amassarmos amassarmos os cubos da abóbora. Para vocês como está o cozimento da abóbora. Eu notei que a água secou e adicionei mais meio copo de água. Aí ela levantou a fervura novamente. Já tem umas partes já amolecendo, vocês podem observar. Mas aqui vamos deixar cozinhar por mais alguns minutinhos. Até ela ficar bem cozida, porque pouca água, ela deu uma amolecida, mas não cozinhou bem ainda. Então assim, ela solta bastante líquido. Mas se você notar que o pouco da água que você usou não foi suficiente, adiciona mais um pouquinho para ajudar o cozimento da abóbora.
Mas cuidado para não exagerar, porque ela continua soltando líquido quando a gente adicionar o açúcar. Então, é por isso, pessoal. Então, vamos ficar aqui observando, deixar cozinhar mais um pouquinho para a gente amassar. Secou a água novamente, mas a abóbora cozinhou bem. Então, aqui com um garfo ou um amassador de legumes, você pode já ir amassando os cubos da abóbora. Os cravos que eu adicionei e esse pau de canela, a gente, na verdade eu gosto, né? Mas se você não preferir, pode tirar também. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal fazendo um doce de abóbora. Eu tiro os cravos e também os paus de canela que eu adiciono. Mas dessa vez eu vou deixar para ir dando ainda aquele cheirinho, aquele sabor no momento do cozimento, né? Até o ponto do doce. Então, vocês podem ver, cozinhou bastante. Tá ótimo, dá para usar o garfo e amassar tranquilo. Pronto, pessoal, aqui eu vou adicionar um coco ralado. Isso aqui a gente já compra ralado na feira. E 1 quilo de açúcar. Aqui tem 1,65 kg. Só dar uma mexidinha para incorporar isso tudo aqui na abóbora amassada. E a gente vai observar, se for preciso, a gente adiciona um pouquinho de água. Mas não foi preciso da primeira vez que eu fiz sem coco. Dessa vez eu tô fazendo usando coco. Tudo com coco ralado é muito mais saboroso. Como vocês podem observar, ó, já vai aparecendo o líquido aqui depois de nós adicionarmos o açúcar. E também o coco. Vou só misturar aqui, dar uma misturada boa. E a gente vai deixar aqui em fogo médio e ficar observando o cozimento e sempre com cuidado para não agarrar no fundo, não queimar. Olha só, pessoal, essa é a parte que fica sapicando essas bolinhas assim, né? Subindo e pocando. Aí tem que ter cuidado para não se queimar. Tem cuidado para não se queimar e faz uma sujeira. Mas a gente tem que estar sempre, de vez em quando, vai mexendo, mexendo, mexendo. Não pode deixar de mexer assim, ou demorar por muito tempo. E aqui eu não adicionei água, pessoal. Eu disse que eu ia misturar o açúcar com o coco. E realmente não é necessário adicionar água. O coco vai soltando líquido, o açúcar também. Então, o cuidado aqui é não queimar. Ai, e não se queimar. Quando chega aqui nesse ponto, você pode ver o fundo da panela, ó. Você percebe que atingiu esse ponto assim. Bom, aqui já deu o ponto certo de nós despejar num recipiente e deixar esfriar a nossa cocada de abóbora com coco, né? Cocada de corte. Pessoal, eu vou espalhar aqui nessa forma de pizza. Mas se você tiver uma tábua gigante, uma tábua espaçosa. Gente, o cheiro ficou incrível. E aqui a gente espalha como uma cocada normal, que a gente espalha numa tábua, numa travessa. Fica incrível, pessoal.
Ela ficou num ponto excelente, que esse ponto aqui não vai demorar esfriar bem para cortar. Olha só, pessoal, como ficou bonita a nossa cocada. Deixar esfriar bem. Também pode levar para o freezer, geladeira, para esfriar mais rápido. E aqui, depois de bem friozinho, a gente vai cortar para dividir os pedaços. Gente, ficou incrível, uma delícia. Agora deixar só esfriar. Já esfriou, vou cortar. O doce da abóbora com coco, eu queria que ficasse em ponto de cocada, como eu fiz uma vez, mas ela ficou assim, um pouco mole, como se fosse um doce mole. Então, existem outros meios de você, se não der o ponto certo, você pode fazer assim, como com a ajuda de uma colher, que é muito comum o doce da abóbora com coco ou sem coco. Às vezes, ele fica um doce que não fica naquele ponto que a gente quer. Fica cremoso e você pode, com a ajuda da colher, fazer assim. Pode envolver no açúcar, se quiser, ou não, usar um outro ingrediente que agrade, mas fica muito bom. Só que pode acontecer de um dia para o outro ele ficar mais firme, como os nossos avós, assim, pessoas mais antigas, que faziam lá no interior o doce da abóbora, da batata doce. Pode também ficar assim, de um dia para o outro ele pode até ficar mais firme. Não ficou naquele ponto de cocada, como eu fiz, como eu tenho um vídeo no canal mostrando como fazer a cocada. Mas ficou no ponto cremoso, que tanto serve para você colocar numa tigela, como serve para você fazer bolinhos e passar no açúcar ou no coco, de sua preferência. Tanto pode passar no açúcar, como no coco ralado. Gente, o sabor desse doce é incrivelmente maravilhoso. Gente, que doce delicioso. Eu aqui, enquanto organizava essas bolinhas, estava degustando. Gente, uma delícia. Muito bom. Tem que ter cuidado para não comer tudo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!